Então, vamos lá, gente. Eu queria só fazer uma recapitulação de algumas reuniões que a gente teve. Lembrar que a gente falou na primeira reunião que foi a importância da educação como algo necessário para a sociedade, né, para a comunidade, para o andamento da civilização humana. Nenhuma instituição cultural, nenhuma instituição moral, ética, subsiste por si mesma. Tudo que a gente tem como realização, até as próprias realizações que vieram antes da gente, no qual esses autores que a gente está comentando aqui se baseiam até às vezes, não existiria isso se não fosse pela educação mesmo. Então o papel dela é muito mais elevado, muito mais nobre. E por mais que a gente fale muito de educação de crianças, simplesmente porque é bom que a gente tenha uma atenção especial para as crianças mesmo, né? Nesse momento em que elas estão se desenvolvendo, para quando elas se tornarem adultas, mais responsáveis, saibam desempenhar melhor seu papel na sociedade, como líderes que elas talvez sejam, como mães, né, donas de casa, nesse mundo, para que elas saibam viver nesse mundo mesmo, né? Que é muito confuso mesmo, nosso mundo é muito confuso. Então, a alternativa que a gente encontra é uma educação com uma abordagem mais antiga, mais clássica, mais simples até às vezes, mais, vamos dizer, mais nobre, mais excelente, mais exigente também. Então, na primeira reunião, o cerne dela foi exatamente essa necessidade mesmo da educação. Aí depois a gente chegou em agosto, a gente falou sobre a cosmovisão cristã que permeia a educação cristã. A gente chegou nesse consenso de que nenhuma iniciativa educacional existe por si mesma neutra. Ela não é neutra. Nada é neutro nesse mundo. Que a gente estava comentando aqui também. Então, é estritamente necessário que uma pessoa saiba a sua cosmovisão. Ela sabe o que está fazendo com que ela veja a igreja de um certo modo, que ela veja o mundo de certo modo, que ela veja a família de certo modo, do conhecimento. Ela tem que conhecer a sua cosmovisão. Ela tem que conhecer o que está por trás disso. E a criança também tem que ser ensinada nisso. A cosmovisão cristã que tem que ser ensinada para a criança mesmo. Para a criança ser capaz de distinguir as outras cosmovisões, para ela saber comparar com outras cosmovisões, saber defender sua cosmovisão. Certo? E aí agora a gente vai fazer um panorama da educação com base nesse livro aqui que eu já falei para vocês. A gente vai usar uma abordagem deles mesmo, de educação clássica e educação domiciliar. O objetivo deles realmente não foi fazer uma coisa profunda mesmo. Tem gente que critica o livrinho porque é muito superficial, mas não foi mesmo. A intenção deles é fazer uma coisa abrangente. Abrangente sim, talvez, mas não profunda. Não tem como caber aqui um tratado de lógica, de retórica, de latim aqui. E de cosmovisão. Então ele está dando os passos iniciais para os pais aqui. Da mesma forma que a educação clássica quer fazer com que as crianças, com que as pessoas saibam aprender por si mesmas, o objetivo deles é fazer com que os pais andem nesse caminho, com esses instrumentos que eles dão à disposição deles. Então não é simples. Essa própria reunião que a gente tem aqui, como nenhuma das nossas reuniões, tem o objetivo de você vir aqui simplesmente e acabou só. Se você quer aprofundar mesmo, tem um estudo que você deve empregar, igual vocês estão fazendo, com o ensinado Trivium, por si mesmos, pessoalmente. Então é o objetivo deles aqui fazer com que os pais, em posse dessas coisas básicas aqui, eles vão atrás depois, por si mesmos, para ser capaz de ensinar os seus filhos depois. Ok? Então na introdução do livro, ele vai falando assim vai falando sobre o que leva os pais geralmente em busca da educação clássica, que é naturalmente essa insatisfação mesmo com os fracassos da educação, fracassos do sistema educacional, que não é local somente, não é simplesmente uma coisa do Brasil apenas, uma coisa mundial. E também não é cristão somente, não é só religiosos que veem esses fracassos, seculares também. Pessoas até ateístas às vezes, pessoas de outras denominações, outros credos também reconhecem isso. E o que leva eles a perceberem isso? Bom, se você for fazer uma busca histórica, comparar a nossa época com as épocas anteriores, naturalmente você vai perceber que a nossa época é meio fraca em relação às épocas anteriores mesmo. 2, 3, 4 gerações atrás também percebem isso. Nossos avós, bisavós, em contato com a nossa geração, eles percebem que é uma geração muito, muito mimada, muito fraca, não tem um pensamento fixo. Não sabe abordar as ideias.
uma frase até do Nietzsche, né? Mas que a gente discorde dele em outras coisas, mas ele falou uma coisa que até que é verdade, que a posição, a postura da nossa época, ou da época dele, né? Que na nossa época também, aderir a uma ideia agora, depois de um pouco tempo já abandona essa ideia, adere outra, abandona, adere outra, vai e não tem uma ideia fixa ao longo da vida. Não tem um padrão fixo ao longo da vida. É uma coisa confusa mesmo. Então, esses nossos avós, bisavós percebem isso mesmo. E séculos atrás, se a gente fosse pegar uma pessoa de séculos atrás, do século XVI, por exemplo, a gente ia ficar envergonhado perante ela, porque, igual eu falei, uma criança do século XVII já lia um tratado de lógica, já lia um tratado de retórica, uma criancinha. Então, esses fracassos são monumentais. Esses fracassos têm consequências terríveis para a nossa sociedade. Eu não estou em posição de falar que se essa confusão é fruto do fracasso educacional ou se o fracasso de alguma forma, produto de uma confusão mesmo que existiu. Eu não sei dizer exatamente o que aconteceu. Mas, de um modo geral, esses pais, eles desejam algo mais substancioso, mais substantivo. E a educação clássica é uma coisa que, como foi testada pelo tempo e foi comprovada, já foi muito usada, até desgastada, é uma coisa que foi usada, é o padrão por excelência da humanidade, por longos séculos. Então ela é uma alternativa para esses pais. Só que um probleminha é que os pais, quando tiram da escola, fazem esse unschooling, né? Que é esse movimento forte também que existiu, eles percebem que isso não é o bastante. Por que não é o bastante? Porque quando você tira algo da criança ou do educando, você tem que colocar alguma coisa no lugar que esteja à altura ou que seja superior, porque senão o resultado vai ser muito pior do que antes. Então, se o pai, por exemplo, não tem capacidade, ou pelo menos ele não se vê a capacidade de dar algo à altura ou superior para o filho dele, então é melhor deixar na escola mesmo, do que tirar para a escola e ficar em casa sem fazer nada. Ou ficar em casa e o pai, por preguiça às vezes, ou negligência, não ir atrás de pesquisar, ou de ler, ou de entender mais do que o filho. Porque por mais que você consiga impressionar os filhos pequenos, talvez a gente consiga impressionar os filhos pequenos, porque eles não têm conhecimento de muita coisa. Pode falar coisas que eles vão se sentir surpresos. Mas à medida que eles forem crescendo, eles vão percebendo que às vezes você está simplesmente fazendo um jogo de palavras ali. Você não tem algo substancioso para dar para eles. Eles foram, na verdade, meio que quase abandonados intelectualmente. Então esses pais vão percebendo que quando você tira uma coisa e não coloca outra no lugar, quando essa reação, essa postura cristã reacionária somente, não é o bastante. Eles começam a reagir à impiedade do governo, à impiedade que tem nas escolas. E aí os autores vão falando que a educação clássica não se consiste apenas dessa reação, dessa postura reacionária, certo? Mas de usar uma metodologia, um conteúdo que nutra o filho de fato. Muito bem. A introdução é basicamente isso que eles vão falando. Não existe nada de fácil na educação clássica. É algo complicado mesmo, é algo que exige tempo. Que os pais que às vezes fazem homeschooling, às vezes eles vão se sentir sozinhos também, meio que abandonados, mas isso é só uma coisa inicial mesmo, porque para você colher os resultados dessa educação, isso demanda tempo, isso exige tempo. Então no começo você às vezes vai achar mesmo, talvez você seja até criticado, a gente possa ser criticado, ou até se as pessoas de fora não façam as perguntas, o que você pensa que é para tirar seu filho da escola, para ensinar ele em casa? Às vezes você mesmo vai fazer essa pergunta para você, a gente mesmo vai fazer para a gente. Quem somos nós? A gente não tem nenhuma formação específica para dar para os nossos filhos, não tem no conhecimento especializado de uma matéria para dar. Só que isso exige tempo mesmo, é questão de tempo. É a mesma coisa a gente estar aqui no sermão ouvindo, de imediato a gente talvez não perceba os frutos. A gente percebe os frutos depois de um tempo, de exposição contínua aos sermões, de exposição contínua à leitura bíblica, uma questão de ser cultivado. A mesma coisa de uma árvore, que ser cultivada ela demora para crescer, para dar os seus frutos depois. Agora no capítulo 1,
deixa eu ver aqui, 9 capítulos. O primeiro ele vai falar da necessidade de trabalho duro, necessidade de trabalho pesado, que é basicamente isso aqui que eu falei, que é uma coisa exigente para os pais e para a pessoa que quer ter uma formação boa, uma coisa exigente, é a questão de ir atrás de muita coisa, de enciclopédia, de conhecimentos muito amplos, muito amplos mesmo. Inclusive, o que difere um homeschooler, né, no caso, uma pessoa que educa em casa, de uma pessoa que está na escola? Alguém vai dizer que quando você tira da escola, você priva o aluno de um ambiente social, certo? Você priva ele de pessoas especializadas, de um convívio. E o que você vai dar para o seu filho? Desculpa, gente. O que vai dar para o seu filho em troca disso? O homeschooling, qual é o ambiente de estudo de uma criança que está sendo educada em casa? É o mundo. Então, cabe aos pais ir atrás de todos os campos do saber por eles mesmos. Você tem museus, você tem jardins de infância, sei lá, você tem uma gama de opções. Você não está restrito à escola, ao programa da escola. Você pode levar para qualquer lugar que você quiser, não só museus, mas observatórios, às vezes, e explicar astronomia para o filho. Talvez até, se for possível, né? Laboratórios científicos. A própria igreja é um local de aprendizado. Se fosse isso que normalmente a escola faz, o pai... Exato, faz para o filho. E aproveita e já ensina ali a larvinha, ela entra depois no casulo, vira borboleta, enfim, coisas muito básicas. E tudo isso com a cosmovisão cristã, sempre que você sai do ambiente de casa para o ambiente na rua, o ambiente externo, você consegue mostrar Deus ali para a criança. E os livros da escola tá sempre um macaquinho Exato. Você vê que uma coisa assim que se o pai for mesmo corajoso, se ele for mesmo atrás, ele mesmo vai se elevar muito no conhecimento dele. Conhecimento do mundo como o mundo de Deus, né? Que a gente já falou aqui na última reunião nossa. O mundo de Deus. Então, a árvore, ela foi criada por Deus, os mecanismos físicos, biológicos dentro da árvore são complexos e mostram a glória de Deus. Então, tudo aponta para esse centro aqui que a gente fala, né? E é bom incutir na criança desde cedo isso. É a gente mesmo incutir, olhar as coisas com essa postura, com essa reação às coisas, né? Então, deixa eu ver aqui. Próximo ponto. Esse livro aqui é bom porque no final ele faz ele tem umas sugestões aqui de livros, vocês se verem depois, iniciais para os pais mesmo que eles fazem daqui. Então você vê aqui, por exemplo, textos antigos, são poucos textos antigos. Claro que entra a Ilíada, a Odisseia aqui, né? Mas não entra todos, obviamente. Mas é para introduzir os pais mesmo nessa cultura ocidental mesmo, desde os seus primórdios. Então vai falar sobre tudo. Por mais que às vezes você não concorde com alguma coisa, algum livro que ele sugere aqui, você vai perceber que conforme você for lendo, sei lá, em questões de semanas, talvez uma ou duas semanas você lê cada um desses livros, não sei se a Odisseia você consegue ler em 2 semanas, mas daí você vai percebendo que o seu próprio conhecimento vai sendo ampliado, e é bom que isso aconteça mesmo. É bom que essa ideia de coisa rápida, de que um livro didático vai fazer com que você entenda a coisa, vai sendo abandonada por você mesmo. É bom que você vai entendendo que as coisas são mais complexas, mais amplas, e aí ele dá é exatamente por isso que ele dá esse apêndice de leituras iniciais aqui. Outra coisa que é importante, gente, é que, por exemplo, no ambiente familiar em específico, o que a criança vai, em relação, no tocante ao conhecimento da criança, o desenvolvimento dela, o que importa é menos o que você ensina ali ativamente, vai ensinando a criança A, B, C, tabuada, alfabeto, do que o que ela percebe por si mesma. Existe uma atmosfera dentro da casa. Existe um ambiente que a criança percebe por mais que você não ensine ela. Por mais que o pai, por exemplo, ele queira ensinar princípios morais para a criança, você vai perceber que esses princípios morais estão sendo transgredidos dentro de casa, ela vai considerar isso por ela mesma. É uma coisa meio que orgânica, assim, dentro da casa. Então, não é simplesmente uma mudança de matéria, simplesmente vai ensinar matemática, vai ensinar geografia. É uma coisa orgânica, uma coisa muito profunda, a própria mentalidade dos pais que muda.
E a criança vai percebendo isso conforme ela cresce. Vai percebendo como os pais reagem um com o outro, vai percebendo como Deus é visto dentro de casa, qual é a autoridade divina dentro de casa. O William Lane Craig fala no livro da apologética, lá que ele fala que a maior apologética que a gente pode fazer é evidenciar na nossa própria vida, no nosso próprio jeito de viver, na atitude, mais do que explicar sistematicamente, é você mostrar as suas ações. Nossa conduta, né? Acho que isso se aplica no lar também. Exato. Ao invés de você pegar a criança e explicar detalhadamente o conceito de moral e ética, cidadania, você mostra na relação do Exato, seu esposo. exato. Até na relação fora também, né? Você pode até mostrar uns debates para ela. Mostrar as falhas dos debates, né? A outra coisa também que me veio à mente é que a importância mesmo da cosmovisão mesmo. Mais um ponto em que a cosmovisão é importante. Essa coisa que se jaz tudo que você faz, né? Esses pressupostos aqui que jazem todas as atitudes, todo o ensino do pai. Por isso que é importante mesmo que se ensine, que se aprenda sobre cosmovisão antes de aprender sobre o homeschooling em si, sobre a própria educação clássica, né? Sobre as suas abordagens. Certo. Aí aqui ele até menciona um autor, que eu vou até ler também, eu achei muito bom a frase desse autor num livro, que ele vai falando exatamente sobre essa vida no lar. Ele vai falando assim, que o caráter da criança está sendo formado sob o princípio da criação e não da escolha. O espírito do lar é inalado pela natureza dela, dia a dia. A ira e a gentileza, a inquietação e a paciência, os apetites, as paixões, as maneiras, todos os modos diversos de sentimentos exibidos ao redor dele, passados a ele como impressões e tornados sementes de caráter nele, não porque os pais queiram, mas porque deve ser assim, queiram ou não. Ou seja, é o modo como as coisas funcionam. As coisas vão sendo inaladas pela criança. Os pais propagam o próprio mal na criança não por desígnio, mas sob a lei da infecção moral. O espírito do lar encontra-se nos membros da criança por criação, não por ensino, não por qualquer tentativa de comunicá-lo, mas por estar no ar inalado pela criança. Entenda que o espírito da família, a vida orgânica do lar, o poder silencioso da piedade doméstica, a trabalhar da sua maneira, de modo inconsciente com efeito soberano, é o que forma seus filhos para Deus. Achei muito bom essa frase aqui. Agora, o capítulo 2 é uma breve descrição da educação clássica cristã. Vai fazer uma descrição do que é, né? A gente já fez aproximadamente 2 meses atrás, a gente fez isso na nossa primeira reunião, mas é bom eu trazer uns pontos aqui do que ele fala. O próprio conceito de clássico, né? O que é clássico? Essa é a pergunta que muita gente faz. O que é clássico? O que significa esse clássico? Porque quando a pessoa vê educação clássica, já sabe que é uma educação bem que diferente, né, da educação tradicional. Bom, ele traz aqui 3 aspectos em que essa educação clássica pode ser considerada mais rudimentarmente. Como que elas se diferem? Em 3 pontos diferentes. Vou tentar colocar. Vamos lá. Bom, a educação clássica pode ser mais bem entendida como fazendo referência a 3 coisas diferentes, básicas. Primeiro, as 3 coisas aqui são que diferenciam a educação clássica. A primeira coisa que diferencia é o método. Eu já falei que faz tempo que eu não uso essa luz aqui. Então, minha letra está meio feia mesmo. Método educacional, a primeira coisa. Então, quando a gente fala educação clássica, a gente fala que é uma educação que tem um método próprio. O que significa dizer isso? Bom, a gente já falou que o que rege o método clássico são as certas liberais, certo? Então, não apenas ele considera a criança, o desenvolvimento da criança ao longo do tempo. Como que a criança reage a certas coisas, em que época é mais fácil para ensinar certas coisas para ela, e com isso ele aplica as 3 artes liberais do Trivium a esse estágio da criança. É por isso que até é difícil a gente fazer uma adaptação para o nosso jeito de hoje, de fazer as coisas, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o ensino infantil, né? O ensino infantil aqui, eu não sei de que idade que é, acho que é dos 4 aos
sei lá, acho que 6 anos, eu acho. E o creche pré junto. Aí depois tem o ensino fundamental aqui, que daí vai da primeira, oitava série, né? E o ensino médio. Só que esse ensino fundamental é dividido também em duas partes, que é o ensino, eu já ouvi falar que é o ensino fundamental, não sei qual é o jeito que eles falam, sei lá, segundo ensino fundamental, primeiro, sei lá. Como funciona. Até a terceira série você só tem um professor para várias matérias. Depois da quarta série entra um professor. Não, até a quarta série tem um professor para várias matérias. Depois da quarta. Digamos que tipo, seja o ensino fundamental 1 aqui e o 2 aqui. O primeiro você tem um professor, aí depois você percebe que já mudou, que você vai começar a ter vários professores, um para cada matéria, né? Então o ensino aqui no Brasil basicamente é isso. Ensino básico aqui, fundamental e médio. Só que esse jeito de escolher as coisas difere desse jeito mais clássico também, de se educar. A idade demora também, é meio diferente. Até a gente ouve muito falar de grammar schools fora, escola de gramática, junior high schools, high schools, são coisas que são diferentes mesmo, até a idade deles é diferente. Aí o que os caras trazem aqui no livro é que o padrão da educação clássica é diferente do padrão dessa educação tradicional. Porque ele considera o desenvolvimento da criança de um modo diferente, certo? Então, é basicamente isso. E aqui dentro desse método inclui-se, é claro, a gramática, a dialética, a retórica, o trivium. É aqui nesse ponto que ele se inclui, certo? O segundo aspecto que eles trazem aqui é com relação ao conteúdo. O que quer dizer? Que algumas coisas não vão diferir muito mesmo na educação clássica, vai continuar a história, a ciência, a matemática ensinado do mesmo jeito, só que eles têm umas ênfases diferentes. O modo clássico ele enfatiza certas coisas de um modo diferente, como por exemplo, ele inclui latim no currículo às vezes, ele na verdade inclui mesmo latim ou grego, né, às vezes no currículo, lógica, teologia, retórica, então tá tudo isso parte do currículo. É parte integrante mesmo do currículo clássico aqui, diferente do método tradicional, certo? Então, algumas coisas que são diferentes, igual esse aqui que eu falei, lógica, teologia, são acrescentadas, e outras coisas que são comuns também são colocadas, mas com abordagens diferentes. Então, ele aborda a matemática de um modo diferente, aborda a geografia também de um modo diferente, as ciências, biologia, química, tudo de um modo diferente. Não precisa, gente, na verdade, eu não preciso repetir assim, tipo, por pormenores o que a gente falou na aula passada. Só a gente se lembrar do que a gente falou na aula passada. Aquelas 7 questões fundamentais, aqueles 7 pressupostos lá. Como que eles orientam o modo do educador até de educar, certo? Certo, o terceiro aspecto agora... sim, método educacional, conteúdo. O terceiro eu posso colocar como a postura como que se vê o aluno e o professor. Como que eles se encaixam na ordem das coisas. Posição de autoridade? Isso influencia tudo. A posição de autoridade, governo, até o diretor da escola tem um papel específico aqui. As provas também têm uma questão específica. Mas o importante mesmo nesse ponto é que o seguinte: o educador clássico ele se vê com uma responsabilidade em relação à cultura maior, mais elevada, assim, em relação à civilização. Então ele não se vê apenas no dever de conhecer os pais, né? Pode colocar os pais aqui também. Não apenas de conhecer a cultura, que eu falei que é esse conjunto acumulado de conhecimento, de cultura que nos foi dado, filosófico, político, essa cultura. Não apenas de conhecer a cultura, de preservar a cultura, mas de transmitir a cultura. Então, conservação e transmissão são palavras-chave na educação clássica. O próprio Werner Jaeger, ele fala isso, né? Que a sociedade, quando ela alcança certo grau de desenvolvimento, ela se sente naturalmente aplicada a esse processo de educação, que é esse processo de conservar e transmitir sua peculiaridade física e espiritual. Então o professor ele tem essa responsabilidade, o professor clássico, e o pai também. Ele tem essa responsabilidade, ele reconhece que nós não nascemos aqui numa época alheia das demais. A gente nasceu num século específico que se conecta com os outros.
numa cultura que se conecta com os outros, nasceu num contexto específico. E ele se pergunta, como que eu reajo, por exemplo, às culturas alheias à minha? Como que a minha cultura está relacionada com aquela cultura do século I? Como que aquelas coisas vieram sendo transmitidas até aqui? Como que eu posso transmitir para os filhos, para os alunos também? E por que isso é importante que se transmita? Que se propague essas coisas. Certo? Então, esse terceiro aspecto é exatamente esse reconhecimento da importância da posição histórica e cultural do pai, do professor e do aluno também. Certo? Esses são esses 3 aspectos primordiais aqui. Teve que colocar aqui, né? A posição histórica e cultural. Histórica e cultural. Certo. Além desses 3 aspectos, a gente poderia até enumerar alguns outros que às vezes não são muito importantes para a gente, mas que mesmo assim é bom a gente... que às vezes são até contrários à nossa visão cristã mesmo, às vezes. Porque como eu não sei se eu falei, mas educação clássica como um todo, como uma proposta educacional, ela não é em si mesma, podemos dizer que ela seja cristã, a educação clássica, tipo, seja cristã mesmo, exclusivamente. Há também pessoas que não são cristãs que também praticam esses métodos. Também tem essas visões muito clássicas. Então, há uma abordagem mais secular e uma abordagem mais religiosa, né, se se pode dizer. Mas a gente reconhece que a abordagem secular ela é incompleta, como eu falei, porque os cristãos, nós reconhecemos que nós estamos em posse da revelação divina. Nós estamos em posse da revelação de Deus. Então, por mais que a gente reconheça, como os gregos, romanos antigos lá, que eles falavam que se alcança a verdade por meio dos sentidos, da razão e da revelação divina, nós temos a revelação divina verdadeira. Nós temos a revelação de Deus viva. Então, a gente pode alcançar por meio dos sentidos, por meio da razão e da revelação divina também, a verdade. E somente nós, com posse desse logos, dessa revelação, a gente pode alcançar os fins últimos do conhecimento. A gente pode alcançar os fins últimos do sentido. Diferente dessa abordagem mais secular, que às vezes não tem nenhum princípio que leva a pessoa a aprender, nem um alvo fixo. É uma coisa muito confusa. E também é interessante que no pensamento reformado, né, no cristianismo, enfatiza também que há pecado nos cristãos. Alguém pode perguntar, mas se a gente tem posse da revelação, por que os cristãos foram tão cabeçadores, né, na maioria das épocas? Porque há pecado ainda em nós, por isso que a gente pode travar, e também o conceito da graça comum nos íntimos. Né? Exato. Que pode ter essa confusão na cabeça de quem não conhece, que tem ímpios que avançam mais do que esse dentro cristão, exatamente por causa disso. Mas quanto mais a gente se esclarece na palavra de Deus, mais a gente vai avançar. Exato. É por isso também que a gente... a educação clássica cristã, por exemplo, ela tem as pessoas que primeiramente entram em contato com que educação clássica, educação cristã, se perguntam, ok, mas o que tem a ver o clássico com o cristão? O que tem a ver aquelas realizações dos pagãos com o cristianismo? Então essa questão da graça comum é importante também. Essa questão que até um puritano uma vez falou, que a João Calvino também acho que diz isso, mas o puritano também colocou de outra forma, que a verdade vem de Deus. E a verdade leva também de volta a Deus. A verdade pertence a Deus e, por conseguinte, pertence a nós também. Então, cabe a nós lançar mão dessas realizações, mas purificá-las. Não trazê-las intocáveis para o nosso conhecimento. As realizações dos grandes... Se a gente entrar em contato... Essa lista aqui só de obras importantes da humanidade, né? A gente vai perceber que são realizações muito, muito boas mesmo. Euclides com a matemática, os caras da poética, mas a gente reconhece que no fundo mesmo eles não estão em posse dessa verdade. Então, o objetivo deles não é a glória de Deus, como a gente faz. Não são completos. Conhecimento para muitos acaba sendo um fim em si mesmo. Um fim em si mesmo. Não, o nosso conhecimento cristão transcende o próprio conhecimento, porque aponta para Deus. Aponta para Deus, exato. Eu ia trazer até um esquema na aula passada, eu falo aula, né? A aula passada eu trouxe a respeito da cosmovisão, né? Eu falei que tem aqueles aspectos mais fundamentais dos pressupostos, né? Eu vou trazer do contrário aqui. Aqueles pressupostos mais fundamentais, como por exemplo, questão de realidade, né? Ontologia, metafísica, perguntar o que é realidade, o que é real, o que não é, que subjaz as outras coisinhas, que é a questão de ética, justiça, bondade, beleza.
Isso tudo aqui faz parte da cosmovisão cristã, igual eu disse, né? Inclusive, a beleza para o cristão é objetiva também. A justiça é objetiva. A verdade é objetiva. E depois aqui outros aspectos, né? Que entra antropologia, que vai estudar o homem a fundo. Teologia, que vai estudar Deus a fundo, né? É estranho falar, né? Estudar Deus, né? Tem uma moça na escola uma vez falou que achou um absurdo, que ela era da congregação, né? Falou, absurdo, teologia, estudar Deus. Mano, quer dizer que Deus está submetido aqui. Deus subjaz tudo isso aqui. E por isso que esse esquema que eu usei, às vezes ele é meio confuso de mostrar como Deus está conectado com tudo. Talvez o melhor seria colocar Deus aqui, o Logos, Cristo aqui no centro, e todas as matérias aqui do lado. Ensinar matemática, ciências. Até porque a teologia só permite um pequeno fragmento do que Deus realmente é. Exato. A teologia aqui não é para abranger tudo que Deus é. A gente não tem capacidade de fazer isso. A gente percebe que Deus está por trás do nosso conhecimento, mas o conhecimento de Deus é necessário mesmo assim. O que Ele quer que Ele tenha revelado para a gente. O que quer que Ele tenha nos tornado possível conhecer dele. Então, o esquema mais adequado é esse daqui. Que nesse tipo de educação, nesse tipo de interação com o saber, reconhece-se o Logos aqui no centro, Cristo aqui no centro e as outras coisas conectadas. A soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as matérias, certo? Ok. O cristianismo, de fato, teve um impacto muito grande na história, né? A gente reconhece isso. E ele teve esse impacto na história, não porque ele surgiu ali naquela época histórica e permaneceu ali isoladinho, como ele tentando de algum modo progredir. Boa parte da progressão do cristianismo, deixando de lado, é claro, o próprio poder de Cristo de manter a sua igreja, né? O fato de que o cristianismo ele lançou mão de outras realizações também, de outras culturas. E como que às vezes até cometendo certos exageros, alguns cristãos de dentro, né? Não o cristianismo em si, mas alguns teólogos, por exemplo, escolásticos, medievais, né? Tentaram pegar, por exemplo, Aristóteles, aplicar irrevogavelmente, tirar com nenhuma mudança na teologia cristã. E acabou causando uma série de erros, né? Ainda bem que a gente está só protestante aqui, porque é bom a gente falar que a teologia católica, de modo geral, é antibíblica mesmo, a gente reconhece isso, de modo geral é. E a teologia católica foi influenciada, por exemplo, pelo tomismo. E o tomismo foi influenciado por um pagão, ele não teve o Tomás de Aquino, né? Tomismo veio Tomás de Aquino. De tanto que ele enfatizava essa busca pela sabedoria lá dos gregos, ele acabou deixando sem um filtro, assim. Tanto que até a própria visão da queda dele é distorcida. A mente humana não foi afetada pela queda. Quando você Platão, você vê que ele tem uma visão da realidade bem hierárquica. Exato. Então você tem o mundo, depois o mundo das ideias, depois Deus, depois você tem um dualismo aí. Aí você pega a teologia católica, né? Você tem o clero, né? A igreja, o Estado, a igreja e Deus. Né? Você vê que tudo é hierarquia, tudo por causa da influência do Platão. Não era deísta, né? O que você falou? Platão era deísta ou teísta? Porque tem uma diferença. Deísta? Esse seria deísta? Pagão. Acreditava no demiurgo. O demiurgo, né? Exato. Porque os deístas que costumavam misturar teologia racionalista para explicar Deus e consideravam só em algumas partes o Deus. Mas aí, como ele não tinha revelação de nenhum livro, ele pagou. Assim como qualquer um fora Um bom exemplo, que até usei a aula passada, de como o cristianismo, ele às vezes, ele pega essas coisas, purifica e às vezes até, posso dizer, harmoniza, às vezes, redime, né? Algumas coisas. Foi aquela questão da própria, como eu disse mesmo, da própria metafísica, né? Então você falou, ao longo da história, antes do cristianismo, né? Antes de vir o cristianismo que a gente conhece mesmo ali, com Cristo, com os apóstolos, existia pelo menos duas visões principais, igual eu falei, né? Duas visões principais sobre a metafísica. Uma era de Platão, essa daí, do mundo das ideias, que a essência das coisas não estava dentro delas, né? Mas estava lá nesse mundo das ideias. E a de William de Ockham, que ele negava a existência de qualquer essência.
Para ele não existir nenhuma essência. Ele sempre, esses títulos que a gente usa, por exemplo, o gato, o cavalo, o cachorro, são só títulos que a gente usa para elementos que têm características externas parecidas. Mas tem uma essência que faz daquilo que ela é. Existe uma coisa a qual todos os gatos se ligam, que é aquela forma ideal, a qual todos os homens, homem e mulher, se ligam, que é aquela forma de homem. E não somente, eu falei, né, até não somente questões físicas, mas até abstratas. Ou seja, tem uma forma ideal de beleza, uma forma ideal de, certo? De verdade, né, justiça. Só que daí tem uma outra visão, a visão cristã foi muito influenciada por Aristóteles mesmo. Que Aristóteles, ele reconhecia a existência de essências, mas ele discordava dos dois. Ele dizia que, ao contrário do Kant, que existia essência, e ao contrário de Platão, que a essência não estava nesse mundo das ideias, mas estava dentro de cada homem. E o cristianismo a gente vê que é basicamente isso mesmo, essa visão cristã, de que a essência do homem está dentro dele. De que não existe mais um mundo das ideias em que essas coisas estejam existentes, né? Claro que ele reconhece que a origem das coisas está fora do homem. A origem da justiça, da beleza, da bondade está fora mesmo, está em Deus. O próprio Schaeffer fala que quando a gente fala que Deus está fora, ele não quer dizer que ele deixou à mercê. As coisas Deus dará, né? Ele deixou as coisas como estão. Quer dizer que ele não pode ser qualificado, não pode ser avaliado da mesma forma que a criação pode ser. Ele não faz parte ali, igual como, por exemplo, o panteísmo, né? Fala que Deus é tudo, né? Certo? Agora, outros sentidos de clássico que é importante mencionar, pelo menos dois outros sentidos de clássico que é importante mencionar aqui. Só que não é muito importante pra gente, a gente não lança muito mão deles. A gente até meio que rejeita às vezes. Que não segue os nossos propósitos. Posso pegar aqui, né, gente? Gravou ali, depois eu vejo. Ok. O primeiro, os sentidos aqui. Primeiro a gente pode dizer que é aquele sentido que é muito, aquela atmosfera muito presente no Renascimento, aquele período do Renascimento, Reforma, que é aquele retorno à Antiguidade Clássica, que eu mencionei aqui para vocês, né? Acho que na aula anterior ou na outra. Que existia aquele desejo de... O que para eles consistia clássico era aquelas realizações dos gregos, romanos clássicos. E eles queriam trazer aquilo de fato para a sociedade deles, intocáveis. Intocável. E aplicar aquilo na sociedade, nas instituições jurídicas, educacionais, ou seja, eles queriam ser moldados por essa cultura clássica. Só que por que isso é diferente da nossa abordagem? Porque por mais que a gente realmente recorra a eles, àquela atividade clássica, nosso objetivo não é de forma alguma trazer aquela coisa intocável para cá, para os nossos dias de hoje. Porque isso vai resultar vai resultar numa visão meio que contrária à visão cristã. Nossa, porque as implicações últimas daquelas realizações não é, como eu disse, né, a glória de Deus, o reconhecimento desse Deus cristão, enfim, é soberano. Então essa atmosfera, essa tendência que teve no Renascimento de retornar tipo a um paganismo de Atenas e Roma, também é um sentido, quando a gente diz clássico, também quer dizer isso, mas não é quando a gente quer dizer, não é um conceito que a gente veja com muito louvor. E não é um conceito que a gente use muito na educação clássica cristã, ok? A segunda abordagem desculpa, gente, dentro do primeiro ainda, é importante que ele fala que o cristão, ele reconhece, como que a gente como cristãos deve encarar a extinção dessas sociedades gregas e romanas? Como que a gente como cristão deve encarar? Ele recorre aqui até aquela visão da visão de Daniel, da estátua lá, que, enfim, de um modo geral, no fim teve uma pedra que veio, né, e destruiu a estátua inteira, né? E aquilo é tipo uma espécie de simbolismo, mas vamos supor que aquele simbolismo realmente seja isso, representando que o governo ali de Grécia, Roma, todos aqueles reinos anteriores foram destruídos e subjugados por Cristo. O cristão, então, ele reconhece que a Grécia, Roma não existem mais hoje, aquelas potências, porque foi da vontade de Deus mesmo. Porque realmente veio essa civilização, como eu posso dizer,
esse paradigma cristão que destruiu mesmo com eles, acabou com eles. Não totalmente, é claro. Tem fragmentos deles ainda, mas é um modo de pensamento, é uma espécie de civilização cristã que se ergue acima de todas essas civilizações anteriores com a sua própria soberania, digamos assim, com o seu próprio jeito de pensar. Então não se deve simplesmente querer resgatar aquelas sociedades, aquelas civilizações que foram destruídas por Deus mesmo. Que o que nos resta dizer amém e pronto, né? O Gadol de Sears mesmo fala, foi da vontade de Deus que isso acontecesse. É o reinado de Cristo que nos importa mesmo, sobretudo, né? Então por isso que a gente não recorre a essa tendência pagã, né? A outra tem essa tendência, né? A outra tendência tem muito dentro da Igreja Católica Romana, porque lá dentro eles têm muito essa cultura de latim ainda. E o que acontece? Como eu disse, é o problema não tem como eu dizer aqui, né? Porque é muito complexo para mim se explicar. Mas basicamente, por que a gente não tem uma visão clássica como os católicos romanos têm? Em geral, não todos, mas em geral. Porque como eu disse, a teologia católica não entra em... Ela é uma antítese da teologia protestante nossa, cristã. Então, eles são influenciados muito por pensadores católicos, como por Tomás de Aquino, que por sua vez também tem esses erros todos que a gente diz, que a gente mencionou aqui. Bom, o que ele menciona aqui depois, ele prossegue falando que além dessas visões clássicas que a gente mencionou aqui, aquelas três principais, essas duas aqui, tem também a questão que quando a gente fala clássico, a gente também não só recorre àquelas civilizações antigas, muito antigas, do século I, ao século antes de Cristo, mas a gente também recorre àquela metodologia da Idade Média e também ali no século 17, por exemplo, na América colonial, que eles usavam muito isso, ou até na Inglaterra, que eles eram muito influenciados, né? Até hoje a arquitetura deles tudo é muito influenciado, o modo jurídico deles é muito influenciado por esse paradigma clássico, certo? Então, de alguma forma, a gente também, quando fala clássico, a gente também recorre também a esse tipo de educação que existia nesses séculos, os puritanos mesmo, a gente recorre bastante aos puritanos, porque os puritanos desempenham um papel importantíssimo na história da educação. As primeiras faculdades foram criadas por esses puritanos. E até aqui eu trouxe alguns trechos, ele mencionou uns trechos de como funcionavam essas faculdades, sabe? Que foram fundadas por puritanos, com essa herança que eles traziam da Inglaterra para os Estados Unidos, né? E que, por sua vez, a Inglaterra herdava esse paradigma mais clássico. Por exemplo, o Harvard College, né? Que foi fundado por John Harvard, puritano. O que exigia, certo? Você sabe o que Grammar Schools que eu falei pra vocês que existia, né? Aquelas escolinhas que no começo lá as crianças iam aprender as coisas mais básicas lá. Ele traz aqui um estatuto de uma Grammar School da época dele. Deixa eu ver. De acordo com a... Certo. De acordo... Vou ler aqui que ele fala. De acordo com a tradição, a educação clássica começava no lar ou na escola local de gramática. Não era um ensino compulsório na época, né? Então não era um ensino obrigatório. Então os pais se sentiam livres mesmo para colocá-la na escolinha. E para alguns continuava se aprofundando nos anos de faculdade. Então a ordem era essa, coisas começavam no lar, depois nessa escolinha, depois prosseguia para a faculdade mais especializado. Aí o Coral Mather, que é um puritano também, ele resumiu as antigas exigências de Harvard para os novos alunos. Lembre-se, século XVII. Quando os estudantes, agora citando ele, quando os estudantes tiverem se beneficiado das escolas de gramática, que é a exigência para entrar no Harvard College, nessa faculdade. Quando os estudantes tiverem se beneficiado das escolas de gramática a ponto de poderem ler qualquer autor clássico em inglês, de improviso criar e falar o latim de verdade, escrevê-lo em verso e em prosa, e de declinar com perfeição os paradigmas dos substantivos e verbos da língua grega, então é que eles serão julgados aptos para admissão no Harvard College. Então só assim que eles seriam admitidos nessa faculdade. A Yale, assim que fala, Yale, que é também uma outra faculdade também tradicional, inglesa, americana, exigia também que ninguém espere ser admitido nesta faculdade, a menos que, sob exame do presidente e dos tutores, seja encontrado capaz de escrever, traduzir e analisar de improviso, Túlio, Virgílio
e o Novo Testamento grego. Escrever prosa em latim de verdade e entender as regras de prosódia, aritmética comum e dar testemunho suficiente da sua vida decente e inofensiva. Esses eram as exigências da faculdade. Os puritanos que fundaram essas faculdades. Nossa, que coisa. Então, de um modo geral, resumindo, agora em resumo, ninguém é apto, né? Eu não sou apto, ninguém é apto aqui. Se você vê que o paradigma de educação era muito diferente. Quando a gente fala clássico, a gente se refere a um paradigma muitíssimo elevado mesmo. Então, você trazer para cá, a gente não faz simplesmente trazer para o século XXI inalterado. A gente tem uma parte, um cerne que é inalterado. Por exemplo, a gente usa a gramática, a dialética, a lógica. A gente vai conseguir falar sobre elas aqui hoje. Nunca a gente vai conseguir pensar da mesma maneira que eles. Nosso raciocínio. Nós aqui não, talvez. Não alcançar o mesmo raciocínio que eles. Como contexto que a gente vive. Não, certamente que não. É por isso que esse movimento homeschooling de educação clássica é um movimento que meio que de renovação mesmo. Porque, igual o Olavo de Carvalho, né, falou uma vez, que para você fazer uma mudança na sociedade não é coisa de anos, é de décadas, às vezes séculos. Então, o que a gente faz é buscar as coisas mais básicas, é mudar aquelas atitudes mínimas em casa, no lar, a própria interação com a educação em casa, assim, mais básicas, para você ter um resultado posterior de décadas, às vezes. Ou seja, o seu filho talvez seja capaz de pensar como eles, talvez. Talvez nossos netos sejam capazes de pensar como eles, de serem melhores cristãos, melhores membros da sociedade. Tem um rapaz lá de Minas Gerais, chamei Igor Miguel, da Igreja Esperança, acho, do Guilherme Carvalho, e ele é educador também, né? Ele fala que uma grande diferença dele com os pais dele, né, e dele para com os filhos dele, que a casa dele é cheia de livro, né? E os filhos dele pequenininhos, só por estar nesse ambiente cheio de livro, você já tem um amor pelo conhecimento que é verdadeiro quando era criança. Essa questão da atmosfera, né? O Igor Miguel, né? Ele falou isso? Falou. Na casa dele mesmo? Falou. Tem um vídeo cunhado que ele fala. Sensacional. Certo. Então, resumindo agora esse capítulo, a gente vai terminar no capítulo 2, então. Não tem como prosseguir. Você vê, é uma coisa pequena, mas tem muita coisa dentro. Uma coisa que eu gostaria mesmo que a gente tivesse em mente nas nossas aulas aqui, nossos encontros, é que, primeiro de tudo, que não vai bastar a gente vir aqui só vir aqui. Porque eu não detenho o saber da educação clássica. Eu mesmo estou prosseguindo nesse conhecimento. Eu simplesmente estou lendo aqui e tentando passar. Existe uma riqueza mesmo. Existe uma riqueza enorme no campo da filosofia, da política, da literatura, enfim, da teologia. Existe uma riqueza, existe uma herança a se recuperar. Só que uma das coisas que a gente tem que reconhecer aqui é que, primeiro, a gente vive no mundo. Essa é a questão principal. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai se tornar sectários aqui no nosso campo, aqui na nossa igreja, aqui dentro, a gente vai agir na sociedade. Só que para agir na sociedade, a gente tem que pensar direito, a gente tem que pensar sobre a sociedade. E para pensar, a gente tem que saber pensar. Saber pensar. A gente deve aprender a pensar. E, portanto, essa educação clássica, ela ensina a pessoa a pensar. É por isso que eu falo que a gente enfatiza a criança. Porque a criança, o mais fácil para ela é fazer isso. É aprender a pensar. A criança, quando ela está muito nova, ela gosta de cantar bastante. A gente usa isso a favor do aprendizado dela. Algumas cantigas, tem em latim, tem umas cantigas bem engraçadas em latim, que é dos verbos, sabe? Algumas com os refrões repetitivos. Ou seja, a gente usa isso a favor de uma educação mais nobre. E quando a gente fala educação clássica também, a gente remete a esses aspectos que eu falei, aspecto histórico, metodológico, de conteúdo e de princípios também. Ou seja, tem uns princípios muito aqui. Não tem como a gente resumir isso aqui em uma aula só. Acho que a gente pode continuar na próxima aula falando sobre isso, ok?